Você acorda, escova os dentes, toma um café qualquer e vai. Vai porque é isso que sempre fez. Vai porque não sabe o que mais fazer. Vai porque parou de se perguntar por quê. Sua mente está aqui, mas também está longe. No boleto que venceu ontem, na mensagem que nunca chegou, na frustração que você engoliu mais uma vez. Os dias se repetem como um eco que ninguém escuta. Você está vivendo ou apenas existindo? E se no fundo sua alma estiver gritando por socorro, mas você aprendeu a calar? Talvez, sem perceber, você esteja operando em piloto automático, anestesiado por uma rotina que parece te manter vivo, enquanto lentamente te esvazia por dentro. Você já percebeu como a vida, aos poucos, vai ficando silenciosa? Não o silêncio da paz, mas o silêncio do vazio. Aquele que habita entre um compromisso e outro, entre o celular e a televisão, entre o tanto faz e o eu não aguento mais. Acordar, trabalhar, fingir sorrisos, dormir, repetir. É como se estivéssemos cumprindo um script que nunca escrevemos, mas seguimos à risca, com medo de parar e encarar o que realmente sentimos. E a verdade é que muitas vezes não sentimos nada. Não porque não queremos sentir, mas porque esquecemos como se sente algo de verdade. Você se lembra da última vez que fez algo com alma? Não por obrigação, não por dinheiro, não para agradar ninguém, mas porque aquilo te fazia vibrar por dentro? Ou será que você está tão acostumado a sobreviver que viver se tornou um luxo inalcançável? Vivemos presos a cronogramas, alimentando metas que não são nossas, tentando parecer produtivos para não nos sentirmos inúteis. Mas e quando tudo para? Quando o silêncio bate? Quando o vazio entra? É nesse momento que você percebe, estava vivendo em piloto automático. E o mais assustador é que você nem sabia, mas agora sabe. E a pergunta é: você vai continuar fingindo que não sente nada? Ou vai ter coragem de parar e finalmente se escutar? Existe um tipo de prisão que não tem grades, nem guardas, nem muros altos. Ela vive entre os fios invisíveis do pensamento, onde cada ideia leva a outra, num ciclo vicioso que parece nunca ter fim. A mente inquieta não grita, ela sussurra. E seus sussurros são tão constantes que, com o tempo, confundem-se com a própria realidade. É como se estivéssemos eternamente assistindo a um filme dentro da cabeça. Só que, nesse filme, as cenas se repetem. Os mesmos erros, os mesmos medos, os mesmos julgamentos. Revivemos conversas antigas. Imaginamos o que deveríamos ter dito. Encenamos discussões que talvez nunca acontecerão. E enquanto isso, a vida real passa lá fora, despercebida. Essa prisão mental é traiçoeira porque, à primeira vista, parece normal. Afinal, todos pensam, mas existe uma diferença brutal entre pensar e ser pensado. Quando somos sequestrados pelos nossos próprios pensamentos, deixamos de viver o agora. E o agora é o único tempo que realmente temos. Ansiedade, vergonha, arrependimento, comparação constante, tudo isso brota no solo fértil de uma mente não observada. E quanto mais alimentamos esse fluxo descontrolado, mais difícil se torna interrompê-lo. Mais difícil se torna viver de verdade. Será que você está pensando ou está sendo pensado? Com o passar do tempo, quando vivemos aprisionados nos próprios pensamentos, algo começa a acontecer. Algo sutil, mas devastador. A conexão com quem realmente somos começa a se desfazer. Não de uma vez, mas aos poucos, quase imperceptivelmente. Como uma corda que vai se desgastando fibra por fibra até arrebentar sem aviso. Você começa a agir no automático. Acorda, trabalha, sorri, responde mensagens, mas tudo parece distante. Como se você estivesse assistindo à sua vida de fora, como se vestisse uma pele que não é sua. Tudo funciona, mas nada vibra por dentro. Essa desconexão é perigosa, porque não dói como uma ferida aberta. Ela se instala como um entorpecimento. E quando você percebe, já se esqueceu do que te fazia sentir vivo.
Já não sabe mais o que é impulso genuíno e o que é apenas reação condicionada. Você se torna aquilo que os outros esperam. Você se molda a ambientes, disfarça opiniões, silencia impulsos e vai se distanciando um passo de cada vez da sua essência, até o dia em que olha no espelho e não reconhece mais o reflexo. E então, como reencontrar a si mesmo quando já se esqueceu quem era? Chega um momento em que você já não sabe se está vivendo ou apenas existindo. As horas passam como páginas em branco de um livro que nunca foi escrito. Os dias são cópias uns dos outros. Segunda-feira se mistura com sexta. O tempo corre, mas dentro de você, tudo permanece estagnado. Não há entusiasmo, não há presença, só o hábito. Esse vício confortável que te mantém funcional, mas longe de si mesmo. Você vai cumprindo metas, respondendo e-mails, fazendo o que tem que ser feito, mas tudo parece mecânico. A comida não tem sabor, a música não toca fundo, as conversas soam rasas. É como se o mundo inteiro estivesse um tom abaixo e você entorpecido por dentro. E ninguém percebe, porque por fora você continua ali, sorrindo, entregando, sendo forte. Mas por dentro, seu corpo pede socorro. Sua alma grita por pausa, por sentido, por uma chance de respirar fora desse ciclo que te esgota. Mas como romper com essa anestesia existencial? Como despertar quando se está tão adormecido que até o silêncio parece alto demais? Você não lembra quando começou, só percebe que já está no meio disso. Acorda, escova os dentes, toma um café qualquer, enfrenta o trânsito, executa tarefas, reage a tudo, mas sente pouco. Cumpre obrigações como um operário da própria vida, sem se perguntar por quê. O corpo se move, a mente calcula, mas a alma está ausente. É como se ela tivesse pedido licença e nunca mais voltado. O piloto automático não é um grito. É um sussurro persistente que aos poucos cala sua intuição, seu desejo, sua sensibilidade. Ele não tira tudo de uma vez. Ele apaga devagar. Primeiro a curiosidade, depois o prazer, depois a vontade. Até que o viver vira uma sequência de comandos repetidos. Uma vida que acontece sem você nela. E o mais assustador é que ninguém percebe. Porque o piloto automático tem uma aparência funcional. Você produz, você entrega, você até ri em momentos sociais. Mas lá no fundo está ausente da própria existência. É como assistir à própria vida de fora, como se fosse um espectador distante daquilo que deveria sentir profundamente. Já sentiu que está perdendo algo mesmo quando tecnicamente não falta nada? Essa é a fome da alma por presença, por propósito, por vida com significado, e não só com tarefas cumpridas. Mas será que ainda é possível despertar? Ou já se foi tarde demais? Você passou tanto tempo anestesiado que se esqueceu de como é sentir. Mas quando o piloto automático falha, e ele sempre falha, a realidade bate sem pedir licença. De repente o vazio não pode mais ser ignorado. A insatisfação toma forma, o tédio ganha voz, e tudo o que você reprimiu começa a gritar dentro de você. É desconcertante. Porque acordar não é bonito, como dizem. É desconfortável. É perceber que viveu anos no rascunho de si mesmo. É encarar escolhas feitas por medo, relações mantidas por conveniência, caminhos seguidos por pressão. Despertar é se ver pela primeira vez e não gostar do que encontra. Mas é justamente aí que mora a chance de mudança. Porque só quem sente o incômodo do automático tem a chance real de tomar o controle. E essa dor, por mais cruel que pareça, é o primeiro sinal de que algo dentro ainda quer viver de verdade. Depois do choque de acordar, vem o silêncio. É o intervalo entre a vida passada e a que ainda não começou. Muita gente volta para o piloto automático nesse momento. Não porque quer, mas porque o vazio assusta mais do que a dor conhecida. Mas há quem permaneça ali, parado, em frente aos escombros de tudo o que um dia acreditou ser. É nesse instante que nasce a reconstrução. Não com pressa,
não com respostas prontas, mas com honestidade brutal. Você começa a escavar dentro de si os pedaços que sobraram. Um desejo antigo que foi sufocado, um valor que foi ignorado, um sonho que foi enterrado em nome da segurança. Reconstruir-se não é criar uma nova versão idealizada de si, é reatar com a essência que foi silenciada. Ter coragem de caminhar sem mapa, sabendo que a direção certa não é a mais segura, mas a mais verdadeira. Está pronto para construir uma vida onde a sua alma possa enfim habitar. Despertar não é um momento, é uma escolha. Uma que precisa ser renovada todos os dias, especialmente quando tudo ao redor te chama de volta para o sono. Porque o mundo insiste em te oferecer distração, conveniência, conforto, mas o preço disso é alto, a perda de si mesmo. E chega uma hora em que continuar fingindo se torna mais doloroso do que encarar a própria verdade. Viver desperto é olhar no espelho e ver mais do que um rosto cansado. É reconhecer a alma por trás dos olhos, por mais ferida que ela esteja. É parar de correr atrás de algo que nem sabe o que é e começar a andar com passos firmes rumo ao que é seu por essência, não por imposição. Ser consciente dói, mas ser inconsciente adoece. Você pode até continuar vivendo no piloto automático. Pode seguir ignorando a voz que te chama de dentro. Mas a verdade é que ninguém escapa de si por muito tempo. Mais cedo ou mais tarde a alma cobra. E quando ela cobra, não é com gritos, é com silêncios. Silêncios que não te deixam dormir. Silêncios que perguntam noite após noite que diz: quando foi que você parou de viver?